Zum! Estudos para concurso para a Univesp. Sobre contratos administrativos. O contrato administrativo que eu estou estudando aqui, o conteúdo é só sobre a Lei 866, que ainda está em vigência. Ou seja, não estou estudando a nova lei, 14133. Só vi um pouco da 133, 14133, né? Daí, vamos ler tudo de uma vez, né? Arroto. Daí eu tô vindo aqui, olhando, vendo o que tem aqui no conteúdo. E tem 5 pontos principais. Aparece às vezes alguns doutrinadores, tipo a professora Maria Silvia de Pietro, né? Ela parece da hora. Daí, breves comentários acerca das modalidades de contratos administrativos, rescisão do contrato administrativo, da teoria da previsão, do fato do príncipe, fato da administração e alteração unilateral, mutabilidade do contrato. Uma coisa que eu tô com em dúvida é, o conteúdo era isso mesmo, só contrato? Tipo, eu acho que tava lá escrito licitação e contrato, não só contrato, né? Mas aqui o conteúdo que eu tenho é só contrato. Bom, retomada do objeto. O objeto é a finalidade do contrato que estão fazendo, sabe? Anulação. Anulação cai bastante. Sanção, declaração de inuidade, aplicação de penalidades, fiscalização do contrato, né? Daí aqui tem, nos vários capítulos, tem só o artigo que está falando aqui, o que fala dessas coisas que eu estou falando. Questão unilateral é o artigo 78. Alteração unilateral é o artigo 65. Exigência de garantia é o artigo 56. Natureza e intuito personal é o artigo 80 e 87. Não sei, esse aqui eu não sei o que é. Contrato de adesão, também nunca vi isso cair numa prova. Procedimento legal, né, de fazer um contrato. Daí tem o artigo 57 da duração dos contratos. O artigo 62 do instrumento de contrato. É obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço, que são modalidades de licitação. Coisas que tem em todo contrato. No artigo 61. Os editamentos do contrato no artigo 60. Isso tudo está no capítulo de obediência à forma prescrita em lei. Finalidade pública do contrato, né? Mutabilidade, quer dizer, falei errado. Presença da administração pública com poder público. Características dos contratos administrativos. 3. Depois tem o do artigo 58 do regime jurídico de contrato pela lei. Fala das prerrogativas da lei, regime jurídico dos contratos administrativos, dos contratos direto privado e contrato administrativo, do conceito do contrato administrativo. E só. Tá, vamos lá. Lendo. Contrato administrativo é regido pela Lei 866, a qual cuida-se de norma geral e abstrata. Prefacialmente, vale registrar que o estudo executado discorre acerca de um tema, um ponto polêmico e democrático, conforme demonstrará ao longo do trabalho. Abordaremos questões concernentes aos contratos administrativos e suas variadas exceções, desde o regime jurídico aplicado às suas mais variadas características e modalidades. O contrato administrativo se destaca por sua forma peculiar no que diz respeito à sua celebração, onde a administração estabelece previamente as regras independentes do ajuste com o particular, visando sempre o interesse público. Explana a questão de causas exorbitantes, características de marcantes nos contratos administrativos, pois conferem à administração vantagens significativas com relação à sua execução, colocando o poder público em uma posição de superioridade em relação ao particular que com ele contratar. A Lei 866 estabelece normas gerais acerca dos contratos administrativos, conferindo prerrogativas à administração para modificar, rescindir, fiscalizar e aplicar sanções ao contratado com relação à execução do contrato.
Apesar da presença marcante das prerrogativas do poder público, poderão ocorrer situações que impeçam ou retardem a normal execução do contrato, que nem mesmo a administração poderá evitar. E por meio do estudo aqui executado, veremos as consequências que esse fenômeno poderá resultar. Contratos administrativos, conceito. Registra-se inicialmente com o contrato administrativo regido pela Lei Federal 866, a qual cuida-se da norma geral e abstrata. Importante enfatizar nos termos do artigo 222 da Constituição Federal de 1988. Inciso XX, V e I é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Conceito, né? Norma geral, artigo 22 da Constituição. É de competência União legislar. Daí, na competências privativas, tá a norma geral de licitação e contrato. Entendi. Preficialmente, Mister-se faz... Mister-se... O que é Mister-se? Faz tecer alguns pontos acerca do conceito de contrato administrativo de uma forma geral. Para o ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Melo, entende-se por contrato a relação jurídica formada por um acordo de vontades em que as partes obrigam-se reciprocamente à prestação, concebidas como contrapostas, e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode unilateralmente alterar ou extinguir-se o que resulta da avença. Daí dizer que o contrato administrativo é uma forma de composição pacífica do interesse faz que a lei entre as partes. Como esclarecer que nem todas as relações jurídicas entre a administração e terceiros emanam de atos unilaterais. A maioria delas advém de acordos de vontade entre o poder público e terceiros, os quais podem acunhar como contratos. Importante destacar, no que tange aos contratos administrativos, o que reza a Lei 866 em seu artigo 54, se não vejamos. Artigo 54. Os contratos administrativos de que se trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se neles supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos de licitação e da proposta que se vinculam. Os contratos decorrentes da dispensa ou da inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Não obstante, repina-se o contrato administrativo, resume-se em um acordo de vontades entre um órgão da administração pública e um particular que produz direitos e obrigações, ao menos uma das partes. Vale dizer que os contratos administrativos abrangem a justa vontade, resultando em autorregulamentação da conduta das partes. Desta feita, verifica-se que todas as definições do contrato procedem da autonomia da vontade, resultando da obrigatoriedade dos contratos. Vale dizer pactus santi servanda, ou seja, pactos devem ser respeitados, os mesmos de acordos que devem ser cumpridos. Faz sentido. No entanto, conclui-se em síntese que o contrato administrativo engloba todo o ajuste realizado pela administração mediante normas por ela pré-estabelecidas. Onde eu estava? No entanto, inclui-se em síntese que o contrato administrativo engloba todo o ajuste realizado pela administração mediante normas por ela pré-estabelecidas, buscando sempre a preservação do interesse público, contratos de direito privado e contratos administrativos. Para a doutrina majoritária brasileira, com relação ao tema em questão, existem dois tipos de contratos: contrato de direito privado da administração e contratos administrativos. À luz dos ensinamentos da professora Maria Silvia Pissanella de Pietro, a expressão contrato da administração é utilizada em sentido amplo para abranger todos os contratos celebrados pela administração pública, seja sob regime de direito público, seja sob regime de direito privado. E a expressão contrato administrativo é reservada para designar somente os ajustes que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos segundo o regime jurídico de direito público. Importante mencionar como exemplos dos contratos de direito privado da administração a compra e venda de um imóvel, a locação de uma casa para nela instalar uma repartição pública em contrapartida. Como exemplos dos contratos administrativos tem-se a concessão de uso de bem público, o contrato
de obra pública, a concessão do serviço público, dentre outros. Na visão de Marcel Justin Filho, a administração pública não pode ser atada e tolhida na consecução do interesse público. Todavia, isso não significa que os interesses privados possam ser expropriados. Essa coisa de direito privado e contrato administrativo, estava confundindo. Tá. A administração não pode ser atada e tolhida na consecução do interesse público. Todavia, isso não significa que os interesses privados possam ser expropriados ou sacrificados em prol do interesse público, sem respeito a limites e garantias constitucionais. O direito pretende viabilizar ou facilitar a consecução do interesse público, admitindo a pactuação de acordos entre a administração e particulares. Vale dizer que a avença pactuada não pode ser um esquema rígido, rigoroso e imutável, sob pena de afastar-se a própria função do contrato administrativo. Todavia, cabe ainda demonstrar a distinção entre os contratos supramencionados, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Os contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Significa dizer, enquanto os contratos do direito privado, travados pela administração, regulam-se em seu conteúdo pelas normas desta província, ressalvados os aspectos supraferidos. Os contratos administrativos sujeitam-se às regras e princípios hauridos no direito público, admitida tão só a aplicação supletiva de normas privadas compatíveis com a índole pública do Instituto. Regime jurídico dos contratos administrativos. Cabe inicialmente destacar que todo e qualquer regime constitucional que rege a atividade administrativa do Estado aplica seus contratos administrativos e sujeitam-se, no entanto, ao regime do direito público. É de bem alvitre suscitar que a supremacia e a disponibilidade do interesse público não abduz a superioridade dos princípios de legalidade, da moralidade, da isonomia e etc. Com efeito suficiente, se faz a alegação do interesse público visando predominar a opinião dos agentes públicos. Nesse sentido, dispõe a Lei 866, em seu artigo 58, prerrogativas da administração, no que concerne o regime jurídico administrativo in verbis. Artigo 58 diz: o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por essa lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de 5 prerrogativas. A primeira prerrogativa é a de modificá-los unilateralmente para melhor adequação e finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Primeiro, o poder público pode alterar unilateralmente quando precisar para melhorar o interesse público. Rescindi-los unilateralmente nos casos específicos no artigo 1, inciso 1 do artigo 79, que provavelmente é quando o cara faz faltas. Um exemplo é quando o cara não faz, tipo, ele foi contratado, mas ele não faz o trabalho, e ele não faz o trabalho há mais de um tempo específico lá no treco. E daí eles vão lá, a administração vai lá e cobra ele para ele começar o trabalho que a gente já pagou, uma parte, né? Então, daí o cara vai lá e não começa mesmo assim. Daí eles têm o direito de unilateralmente desfazer. Daí fiscalizar-lhes a execução. O que quer dizer isso, né? Simples, específico e direto. Fiscalizar. Sabe o que é fiscalizar? É olhar e verificar se as coisas estão sendo feitas direito, né? Então, a administração tem todo o direito de fiscalizar se estão fazendo o trabalho deles. Se estão fazendo uma construção, a administração tem o direito de ir lá, não pode ser parada, e ver se eles estão fazendo o treco. Ou seja, ela pode verificar se os caras estão fazendo rolos com o dinheiro que a administração está dando para fazer esse contrato. Se eles estão comprando material certo, se eles estão contratando as pessoas, se eles estão pagando os INSS. Bom, eles não precisam ver os INSS porque a própria contratada que tem que pagar isso, ela é obrigada. Só tem casos específicos que a própria administração vai fazer alguma coisa. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, também. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Não pode mexer com o dinheiro que está sendo, que é o que você paga e o que eles usam, sem ter anuência. Os dois têm que concordar nisso. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. No caso do inciso 1, é uma modificação unilateral de questão de finalidade do interesse público. Basicamente, se tiver que aumentar o contrato tipo, para mais tempo ou aumentar o tamanho da obra, vai aumentar os custos dela, certo? Vai ter que contratar mais pessoas, vai ter que contratar mais material, vai ter que
fazer um monte de coisa, certo? Um exemplo. E daí, nisso, vai aumentar o preço. O que acontece, obviamente, é que você também tem que fazer aumentar, mudar as classes econômica financeira para aumentar o valor que vai pagar, né? Para diminuir as coisas. Bom, ademais, vale repisar que o respisar, eu não sei o que significa isso, que o contrato deverá retratar não apenas as regras constitucionais e legais. À luz do ensinamento de Marcel Justin Filho, é imperioso que o contrato se harmonize perfeitamente com a disciplina veiculada no ato convocatório de licitação e com o conteúdo da proposta formulada pelo particular. A harmonia entre o contrato e o instrumento convocatório da licitação é o princípio basilar do direito de licitações. Além disso, se fosse possível alterar as condições da licitação ou das propostas de licitação, seria inútil. Em suma, pelo expendido acima, deduz-se que o emprego dos princípios do direito privado com relação à matéria contratual se dará sempre de forma complementar. Daí dizer, em outras palavras, somente as serão aplicáveis caso não exista a resolução derivada dos princípios do direito público, na medida em que a resolução não seja incongruente com o regime do direito público. Característica do contrato administrativo. Preliminarmente, é oportuno se elencar as principais características que estão... Bom, aqui não está falando onde estão, nos artigos, mas está enumerado aqui. São as principais características, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Presença da administração pública com poder público. É óbvio, né? Porque os contratos de licitações sempre tem o poder público lá no meio. Senão não seria contrato administrativo regido pelo poder público. Finalidade pública. Todo contrato administrativo tem um tipo de finalidade pública, fazer um serviço ou alguma obra. A obediência de forma prescrita em lei. Obediência à forma prescrita em lei. Basicamente, todos os contratos têm que seguir as regras que foram prescritas em lei. Se lembra que estava lá no artigo 22, dizendo que a União vai criar uma lei de regras gerais. E também tem a Lei 866 que está aqui, e a nova lei, a 14133. Daí, obediência à forma prescrita em lei. Procedimento legal, basicamente, continua obediência à forma prescrita em lei. E também o procedimento legal é a mesma coisa, mais ou menos. Só que, basicamente, tem que seguir só todas as regras e a ordem. Trecos. Tipo, tem regras para dispensar fases, você tem que seguir essas regras. E tem que ver se as pessoas cabem nessas regras. Tem regras para dispensar, tem regra para inútil e tem regra para fazer. Tem que seguir o procedimento legal. Até para o que nem, por exemplo, aquela alteração de contrato unilateral. Você tem que, se lembra que está lá o procedimento legal, é você informar os dois e os dois se reunirem para fazerem o acordo, certo? Bom, natureza de contrato de adesão. Isso aqui não sei o que é, mas pensando com a palavra adesão, provavelmente é o treco de o contratado é é obrigado a fazer o contrato e a administração é obrigada a pagar o valor. Bom, natureza instituto personae, não sei o que é isso. Presença de cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes são os poderes extra da finalidade pública, do administração pública, que ela tem o poder de mudar as coisas unilateralmente, né? Mutabilidade. Mutabilidade é o teco de mudar, né? De mudar, que nem aquela coisa que a gente falou várias vezes no começo. Todavia, elucida-se a seguir a considerações acerca de todas as características. Tá. Daí agora tem uma enumeração de todos os trecos. Essa é a maior parte do conteúdo aqui, do conteúdo de contratos. São essas características, uma explicação de cada uma dessas características. Bom, presença da administração pública no poder público é a verticalidade, que significa que o poder público está sempre acima do privado. Ou seja, o direito, o poder privado, a pessoa, a empresa que foi contratada, ela não pode fazer coisas contra a administração, porque a finalidade, porque todo contrato é sempre feito com o quê? A finalidade pública, certo? Ou seja, ela faz bem para o povo e por isso ela dá poder ao poder que o direito privado não pode fazer nada contra isso. Ela quer dizer, ela não pode pedir coisas extras que não estejam no contrato, entende? Bom, repercutindo assim da natureza do contrato da adesão, presença de cláusulas exorbitantes e com exigências garantias, alterando a rescisão unilateral pela administração, incompação, restrições e exceptio non adiplet contractus. Constatação das áreas administrativas, fato do príncipe, fato da administração, entre diversas outras hipóteses. Nesse sentido, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, não há fugir à conclusão de que ao poder público pertencem todas as prerrogativas necessárias ao bem assegurado do interesse público, de sorte que pode adotar as providências requeridas para tanto, ainda que impliquem alterações no ajuste inicial. Também não há evadir a conclusão de que nunca
poderá a administração esquivar-se da contrapartida delas, isto é, ao acabar o ressarcimento dos gravames resultantes do contratante privado. No entanto, em virtude de uma série de prerrogativas e privilégios, a administração garante a sua posição de supremacia sobre o particular, que serão adiante, passo a passo, analisadas. Finalidade pública. Preliminarmente, oportuno se faz citar toda e qualquer situação do administrador tem como foco principal atender o interesse público, bem como garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades que compõem a administração. A finalidade pública visada nessa lei é a única que deve ser buscada pelo administrador. Nesta esteira pode ocorrer que a utilidade direta seja usufruída apenas pelo particular. Neste sentido, Maria Silvia Zanella de Pietro, nenhuma de suas obras cita como exemplo o que ocorre na concessão de uso de sepultura, mas, indiretamente, é sempre o interesse público que a administração tem que ter em vista, sob pena de desvio de poder. Vale ressaltar que, no exemplo supracitado, o sepultamento adequado é do interesse de todos na forma da lei, e por esse motivo posto sob tutela do poder público. Todavia, é bem de ver que esta característica está presente em todos os atos da administração pública, até mesmo naqueles regidos pelo direito privado. Desse modo, a lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade específica. No entanto, sendo esta praticada fora dos fins expressa ou implicitamente contidos, da forma incorre um desvio de finalidade. Obediência da forma prescrita em lei. Mr. C. faz elucidar, primeiramente, que para a celebração dos contratos administrativos existem numerosas regras no que concerne a forma destes, o que é fundamental não só em virtude do benefício do interessado, como também em prol da própria administração, visando o controle da legalidade. Desse modo, a Lei 866, que institui normas regulamentadoras dos contratos de administração, estabelece uma série de regras no que diz respeito ao aspecto formal dos contratos administrativos, dentre os quais faz a expor, senão vejamos. Artigo 60. Obediência da forma prescrita em lei. Vamos ver de novo. Mr. C, de novo, essa palavra aqui estranha. Elucidar, que é verificar, repreender, entender. Eu acho que elucidar é mais de uma coisa aqui mostrada, né? Bom, primeiramente que para a celebração dos contratos administrativos existem numerosas regras, no que concerne a forma destes, o que é fundamental não só em virtude do benefício do interessado, como também em prol da própria administração, visando o controle da legalidade. Desse modo, a Lei 866, que institui normas regulamentadoras dos contratos administrativos, estabelece uma série de regras no que diz respeito ao aspecto formal dos contratos administrativos, dentre os quais passa a expor, senão vejamos. Institui normas regulamentares dos contratos administrativos, estabelece série de regras que respeitam o aspecto formal dos contratos. Regras, tá. Normas regulamentadoras e regras, tá. Então, no artigo 60 aparece. Os contratos e seus aditamentos. Aditamentos. Vamos pesquisar. Aditamentos. Dício. Aditamento é. Aditamento temporal de aditamento. O mesmo que acréscimos, adendos, adições. Significado de aditamento aquilo que é apresentado no documento com o objetivo de elicitar, completar ou corrigir seu conteúdo. Aditamento digital, aditamento de contrato. Adição, ação de acrescentar uma coisa ao que já existia. Ação ou efeito de editar, de acrescentar, de adicionar. Aditamento temporal de aditamento. Entendi. Aditamento é adição. Só que coloca um ento no final, não sei porquê. Aditamento temporal de aditamento. Então, basicamente, quando faz uma coisa, adiciona alguma coisa no contrato, por exemplo, uma finalidade extra ou um tempo extra adicionando o contrato, isso se chama aditamento. Tá. Bom, eu nunca vi cair na prova também. Espirro! Bom. Sobre sistemática de seu extrato, onde é que eu tava? Cadê os aditamentos? Detalhes sobre imóveis. Tá. Aqui. Contrato de seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão qualquer arquivo cronológico dos seus autógrafos e registros sistemáticos do seu extrato, salvo os relativos editoriais sobre imóveis que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal
com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a de 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha dessa lei. Tá. O primeiro é uma coisa de nulo é importante, né? Tem feito contato verbal com a administração. Ou seja, não existe contrato verbal. Não existe, tipo, na verdade, no direito privado existe contrato verbal, mas na administração não. Não pode, tipo, se a administração prometer fazer alguma coisa ou ela compra para falar com alguém para contratar algum com serviço, mas for verbalmente não tiver a formalização, é completamente nulo esse contrato e não tem valor legal. Entendeu? Salvo, mas só que esse contrato verbal que só existe no direito privado, existe uma ressalva aqui escrita, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a de 5% de limite estabelecido no artigo 23. Essas coisas de pouco valor, provavelmente os caras vão comprar papel ou caneta de emergência, entende? Daí eles fazem um contrato verbal e é considerado um contrato, sim. Na linha A desta lei, feitas com regime de adiantamento. Ou seja, basicamente, o cara compra, paga direto. Normalmente, o normal é pagar por empenho os contratos administrativos e, bom, quase todas as contas contas administrativas. Daí, o que significa isso é que tem os setores administrativos dos órgãos e TRECs, eles fazem um contrato, o cara produz o processo, ou seja, eles fazem antes, fazem o processo, entregam a mercadoria, fazem o serviço, constroem a coisa, fazem antes, e depois disso eles fazem uma nota de empenho. É um burocratês, mais ou menos, mas é para ficar tudo certinho. E daí no empenho, o empenho passa pelo lado financeiro e é pago automaticamente. Por isso que tem conteúdo de contabilidade, de coisas de empenhos, né? Eu acho que tem contabilidade nesse concurso também. Bom, daí, ou seja, só os contratos verbais só são válidos para contratos de pequeno porte, ou seja, o carinha vai lá e compra uma coisa de emergência, ou por exemplo, uma necessidade de alguma coisa rápida, tipo uma diária, sabe? Eu acho que uma diária serve para isso. Bom, não, diária não, né? Bom, próximo. Na verdade, eu nunca vi isso também caindo num concurso. Bom, todo contrato deve mencionar os nomes das partes de seus representantes, a finalidade e o ato que autorizou a sua lavratura, o número de processo de licitação, a dispensão de inexigibilidade, a decisão dos contratantes, as normas da lei e as cláusulas contratuais. Ué, basicamente, escreve direito contrato, né? Escreve tudo o que tem que ter nele, todos os trecos para ficar o mais certo possível, não tiver coisas estranhas nele, não tiver nomes errados nele, né? Ah, e esse aqui tem um parágrafo único, né? O parágrafo único é: todo contrato deve mencionar os nomes das partes ou dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação. Não, eu já falei isso. Aqui. A publicação resumida do instrumento do contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial que é concedida. Que é concedida, que é condição indispensável de sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ou da assinatura para ocorrer o prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvando o disposto no artigo 26 desta lei. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como das dispensas e inexigibilidade cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. É facultativo dos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de desempenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. A minuta de futuro, contrato de integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. Em carta-contrato, nota de desempenho de despesa, autorização de compra e ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se no que couber o disposto no artigo 55 desta lei. Aplica o disposto no artigo 55, 58 e 64, os demais normas gerais no que couber. Os contratos seguro de financiamento de locação no poder público, seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja rígido predominante. Tá.
predominantemente por norma de direito privado, aos contratos que a administração faz parte como usuária do serviço público. É dispensável o termo de contrato, é facultada a dispensão, é dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista nesse artigo. Porque, bom, falou agora há pouco de um termo de contrato, né? Deixa isso de novo. Falou da minuta, falou da carta de contrato, contrato de seguro. Qual é que é o termo de contrato? O instrumento de contrato obrigatório, tomada de preços, na verdade eu não presto atenção em nada que eu li, né? Então vamos lá de novo. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços, ou seja, sempre tem contrato nas tomadas de preços e concorrência. São duas modalidades de licitação da Lei 866, certo? Mais comuns. Basicamente é sempre concorrência, a segunda que mais usa é a tomada de preços, bem como nas dispensas à exigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. As modalidades estão em outro artículo, que, bom, na verdade não está aqui no conteúdo, mas normalmente não cai, mas cai às vezes. Cai pouco, mas cai. Duas modalidades de licitação. É facultativo dos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis. Basicamente, a obrigação de contrato é só na concorrência e tomada de preço. Mas por que é isso? Por causa que elas são a tomada de preço e concorrência são de valores bem grandes. Acho que são tipo 30 mil. Mas a mais tipo pra cima são esses caras. Daí, mas só que ele fala aqui é facultativo nas demais. Ou seja, nos trecos de leilão, nos trecos de convite, que são modalidades da 866, é facultativo, não precisa de contrato. Poder em que a administração pode substituí-lo por outros instrumentos hábeis. Ou seja, não precisa fazer um contrato específico extremamente obrigatório, mas pode fazer só uma carta de contrato, nota de desempenho de despesa ou uma autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Ou seja, essas coisas são mini contratos específicos para os outros trecos que são de valores menores, entende? Daí, nos parágrafos, começa a explicar mais ainda. A minuta do futuro contrato, que a minuta é um dos trecos de... acho que é só uma escrituração, sabe? Escrito. O futuro contrato integrará sempre o edital ou o ato convocatório da licitação. Em carta contrato, nota de desempenho, de despesa, autorização de compra, que estava lá nos métodos, ordem de execução de serviço, outros limites usáveis aplica-se no que couber disposto no artigo 55 dessa lei. Basicamente, essa coisa de artigo 55 provavelmente vai ser as notas, as ordens de... como é que se diz? As regrinhas de contrato, sabe? As regras básicas. Mas vendo aqui não tá aqui, o artigo 55, né? Quero dar uma olhada. Depois, no parágrafo 3, aplica-se disposto no 55, 58A, 61 dessa lei, normas gerais, no que couber, aos contratos de segurança, de seguro de financiamento de locação, em que o poder público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja rígido predominantemente por norma de direito privado. Aos contratos em que a administração faz parte como usuária do serviço público. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista nesse artigo, a critério da administração e independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos de contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolamentos devidos, certo? Ou seja, todo mundo pode, qualquer parte do contrato pode receber os termos de contrato e processo licitatório, de como está indo tudo. Ela tem todo o direito de receber essas informações. Essa coisa de termo de contrato, eu não entendi o que é, não. Tipo, por causa do termo de contrato eu voltei a ler o treco, mas eu não entendi, não. Só tá falando que é dispensável, não precisa de termo de contrato. Bom, é facultada a substituição prevista nesse artigo, a critério da administração, independentemente seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, os quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Ainda não entendi. Tudo. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato respectivo, já li isso. 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, para aceitar ou retirar instrumentos equivalentes dentro do prazo de condições estabelecidas sob pena de decair o direito de contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado pela parte durante seu transcurso, desde que ocorra com motivo justificado, aceito pela administração. É facultada à administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de... A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. Assinar e retirar o instrumento equivalente
dentro do prazo de condições estabelecidas sob pena de decair o direito. Praticamente, a administração, aqui tá falando que a administração tem que chamar o carinha toda hora para ver se ele tá fazendo contrato direito, né? O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado pela administração. Pela parte. Esses termos, né? Eu não entendo o que é pela parte. Tá falando. Acho que parte é o carinha, né? Ou seja, ele é convocado, né? O contratado. Mas a administração ele pode pedir para prorrogar o tempo para ele ir lá. E se mas só que daí ele vai ter que dar um motivo justificado para fazer isso. E a administração tem que aceitar ele, senão não vai. Bom, segundo, é facultado da administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da combinação prevista no artigo 81 desta lei. Com essa frase aqui, eu finalmente entendi o que é a droga de um termo de contrato. Só não entendi por que está escrito convocará regularmente o interessado. Tipo, tem que chamar o cara várias vezes? Bom, basicamente, todos os contratos administrativos são basicamente licitação. Qualquer que tem licitação, vários interessados do poder privados vão lá, pessoas jurídicas privadas vão lá e querem ser contratadas porque a administração pública é uma boa pagadora, entende? Então, ela vai lá e competem com seus prazos, valores e serviços para ganhar a licitação. Elas ganham a licitação e o que acontece? O termo de contrato. É isso que acontece. Basicamente, o ganhador da licitação tem que se dispor a ir lá no lugar e assinar o treco que ele consegue fazer o contrato. Assinar o contrato. É basicamente isso. O termo de contrato é assinar o contrato. É isso que eu estou entendendo aqui. Mas daí, ou seja, se o cara não assinou o contrato, ele não está se sabe? Você está se dispondo, isso, a palavra. Está se dispondo a fazer o que está no contrato, certo? Então, se ele não está se dispondo, a administração pode, tipo, faz ele perder. Tipo, é como se fosse uma desistência. Daí o cara desistiu, eles podem chamar, tá escrito aqui que é faculdade de administração, que ela pode chamar o outro, ao invés de fazer um outro contrato, ela pode chamar o segundo ganhador, o segundo colocado na licitação, entende? A segunda é cara mais vantajoso para a administração. Bom, foi isso que eu consegui entender. Mas uma coisa aqui é que falou várias vezes de prazos, umas duas vezes, eu não falou nenhum prazo. Mas tem um prazo aqui no artigo 564. Está no parágrafo 3 dizendo: decorridos 60 dias, 2 meses, né? Data de entrega da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Basicamente, nesse caso aqui, é o que a própria administração quebrou o contrato. Basicamente, ela tem que chamar o cara para assinar o termo, para contratar. Mas se ela não chamar, então significa que ela desistiu do contrato e o licitante é liberado de qualquer tipo de compromisso, ou seja, mesmo que ele não tenha começado ou feito nada do contrato, ele não vai ser pego pela administração para terminar, sabe? Para salientar o sobreprazo. O prazo tá não tá falando do prazo não. É verdade o contrato com prazo de vigência determinado, seja todos os contratos sem prazo. E basicamente o prazo limite máximo está disposto na lei, sim. Basicamente é uns 2 anos é o máximo, eu acho. E pode, mas existem prerrogativas de prorrogação, mas o máximo é 2 anos. Normalmente o prazo de 2 anos é para construções e trecos, né? Bom, ou um serviço específico. Mas serviço específico o serviço é normalmente 1 ano, sabe? É tipo assim, o órgão público contrata por 1 ano um serviço de bombeiros para o prédio deles lá. E daí eles vão lá e e passa 1 ano e o contrato só pode durar 1 ano, entende? Existem serviços, existem uma prerrogativa de tempo limitado específico para serviços e também tem um tempo específico de contrato de obras e tempos. Tudo tem específico lá. Daí, depois desse 1 ano, eles revisam, refazem o contrato. Para, tipo, se tiver mutabilidade de valores e trecos, daí também a administração
Se ela julgar que não vale a pena mais recontratar, ela pode fazer uma nova licitação para contratar um novo, né? Esse tipo de coisa. Bom, não existe prazo de vigência determinada. Ademais, ainda com relação ao prazo, registra-se a restrição decorrente do artigo 57, sobrecitada, a qual dispõe o seguinte: a duração dos contratos regidos por lei ficará restrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, as quais poderão ser prorrogadas se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua que poderão ter a sua duração prorrogadas por igual e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de prazos e condições mais vantajosas para a administração limitadas a 60 meses. 60 meses, se lembra que todo ano tem 12 meses. 12 meses vezes 5 dá 60, entende? Porque 10 vezes aumenta um zero, né? Metade de zero é 120. 10 é 120. Metade de zero é 60. 120 é 60. Também pode usar os números pequenos, né? Metade de 12 é 6. 6. 6, 0, 60, igual a 5 anos, entendeu? Bom, voltando. As prestações serem executadas de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vista à obtenção de condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Ou seja, aquela coisa que eu falei antes, né? Basicamente não tem tempo, não pode fazer por tempo determinado, certo? Mas tem um tempo prerrogativo, prazo prerrogativo na própria lei, dizendo que é de um ano, basicamente. Daí eles vão fazendo contrato e revisando de um ano em um ano em um ano, mas não pode passar, está escrito aqui que não pode passar de 5 anos. Ou seja, um contrato com a administração, depois que faz, está escrito aqui, ó, condições mais vantajosas, ela não pode durar mais de 5 anos. Porque a administração sempre tem que buscar coisa mais vantajosa para ela, economizar dinheiro para poder usar em outros fins, entende? Então, depois de 5 anos, ela não pode mais prorrogar um contrato de prestação de serviço. Quarto, o aluguel de equipamentos e a atualização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato. O contrato de informática pode ser por 48 meses. Sabe o que são 48 meses? 12, 24 vezes 2, 48. Deu para entender? 4 anos. Bom, os prazos de início de etapas de execução, os prazos de início de etapas de execução, do conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos devidamente atuados em processos. Alteração, 2 motivos que fala aqui para mexer com o prazo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Um motivo de Os motivos de mexer com prazos é alteração de projeto ou especificações pela administração. Basicamente é o treco básico lá que eu falei várias vezes, que é o aumentar o treco. Se aumentar o treco, vai aumentar o tempo, quantidade, sabe? Tipo uma regra de 3 de matemática. Vai aumentar a quantidade de tempo que vai ser necessário para terminar o contrato. A menos que contrate mais pessoas, né? É o trequinho de alteração de projeto ou especificações. Bom, sobreveniência de fato excepcional, imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Essa coisa de sobreveniência basicamente é quando pode ser financeiro também, as razões, mas também calamidades públicas, tipo a pandemia, ou coisas de encontrações coisas encontradas nas construções, coisas que não dá para prever, entende? Bom, interrupção de execução de contrato, diminuição do ritmo de trabalho por ordem no interesse da administração, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos em lei, impedimento de execução de contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos no que resulte diretamente impedimento ou retardamento da execução de contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização de autoridade superior, o prazo que trata o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses.
Por fim, é importante observar que é possível a prorrogação dos contratos mesmo com o descumprimento das regras contidas no artigo 57, porém, em casos excepcionais, elencados no parágrafo 1 do artigo 1 do artigo supracitado, desde que este seja justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato. Contudo, conclui-se que as circunstâncias excepcionais previstas no artigo 1, que é as 8 lá, que eu falei, que é 16, independe de previsão, pois não faria sentido se a prorrogação ficasse restrita ao caput, haja vista que todas elas ocorrem para atender aos interesses da própria administração. Bom, próximo ponto, se lembra que a gente está lendo as características, as classificações, tecas, do procedimento legal. O procedimento legal é uma coisa que eu não entendi, porque praticamente parece essa coisa do anterior, né? A lei estabelece determinados procedimentos obrigatórios para a celebração de contratos e que podem variar de uma modalidade para outra, compreendendo medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização para a autoridade competente, indicação de recursos orçamentários e licitação. É o que prioriza a professora Maria Zanelli Pietro, né? Que vai aparecer toda hora aqui. Ademais, a Constituição Federal de 88, no artigo 37, diz, inciso 21, se lembra que o artigo 37 é o artigo da administração, diz: exigência de licitação para contratos de obras, serviços, compras e licitações, que é obrigatório ser licitação. Nunca tem dispensa ou exigibilidade. Mas, na verdade, isso mudou na nova Lei de 14.133, que agora é possível, sim, elegibilidade para obras, contratos de obras, serviços, compras e alienações. Mas eu falei muito amigo. Na verdade, é só para a elegibilidade agora, ela é só para... Existe, sim, mas é só para compra de um local, sabe? Por exemplo, você vai comprar uma escola, vai comprar, se achou um lugar que cumpre todos os trecos, todos os requisitos para a construção de uma escola, para a escola que eles precisam fazer, o governo pode fazer uma legislação e comprar esse terreno diretamente, entende? Foi isso que colocaram na Lei 14.133. Mas, como a Lei 866 ainda está vigência, ela ainda é usada bastante, ela é... A licitação de contratos, obras e serviços é sempre licitação. E no artigo 175, que é um treco de contratos, que é um treco de contrato de serviço, tá aqui, ó. Para a concessão de serviços públicos também é sempre exigido uma licitação. Praticamente você tem que chamar pessoas para fazerem, se elas querem fazer o serviço, certo? E daí várias pessoas querem, como eu disse antes, que o poder público é um bom pagador, tipo, eles fazem contratos gigantões, ela vai ganhar, as pessoas vão lá participar. Bom, e o que significa a licitação é a disputa entre pessoas jurídicas para ganhar um contrato com uma super boa pagadora, que é a administração, basicamente isso. E também a que é mais vantajosa para a administração. Bom, no que tange recursos administramentários, é primordial que averigüe-se a existência de que antes que esteja tomada qualquer providência pela administração, como por exemplo a realização de uma licitação, tendo em vista a inviabilidade de celebrar um contrato com a previa constatação de verbas disponíveis para atender a despesa. No entanto, o que se busca com a verificação prévia é evitar que a geração de despesas venha a lesar o patrimônio público, causando um impacto orçamentário financeiro embaraçoso, estando o administrador sujeito a regras de lei e responsabilidade fiscal no que lhe couber. Interessante. Bom, contrato de adesão. Preliminarmente, cumpre esclarecer que todas as cláusulas dos contratos administrativos são firmadas pela administração de forma unilateral. Assim, o poder de alteração unilateral tem sua compostura e extensão qualificadas na lei. De acordo com o entendimento da Maria Silva, o poder público faz uma oferta de todos os a todos os interessados através de instrumento convocatório de licitação, fixando a condição em que pretende contratar a apresentação de propostas pelos licitantes equivalentes à licitação de oferta feita pela administração. Essa ideia que se confirma com a ideia do artigo 40, parágrafo 2 da Lei 866, segundo que, dentre os anexos do edital de licitação, deve constar necessariamente o quê? Uma minuta do contrato a ser firmado entre a administração e licitante vencedor. Basicamente, no edital vai estar escrito o que vai estar no contrato. Ou seja, não dá para o cara falar que não sabia o que estava no contrato quando a administração obrigar ela a fazer alguma coisa. Então, o contrato já está previsto no edital e os caras vão ler o contrato e ver se eles querem fazer o serviço, certo? Com isso, fica a minuta, o contrato se sujeita ao princípio da vinculação ao edital. Contudo, todavia ainda, que o contrato
não decorrer a licitação, as cláusulas contratuais são determinadas antecipadamente pela própria administração, haja vista que o princípio da disponibilidade do interesse público, como hipóteses previstas na lei específica, esparsas em outros tópicos. Basicamente, sempre tem que ter causas, porque sempre tem que ter. Nunca pode o cara contratado fazer alguma coisa que vai prejudicar a administração. Por isso que ela tem proteção. Entende? Porque não pode prejudicar a administração? Porque tudo que a administração faz é, por fim, se lembra? É interesse público. Bom, outro cara aqui, Celso. Isso não significa ter tanto total e ilimitada liberdade para a administração modificar o projeto e suas especificidades, a pena de burla ao Instituto de Licitação. Essas modificações só se justificam apenas de circunstâncias específicas verificáveis em casos de concretos, quando eventos sobrevenientes a fatores invulgares, anômalos, desconcertos de sua previsão inicial, vêm a tornar inalcançável o bom cumprimento do escopo que o animará, em razão de ser seu sentido a menos que, para satisfatório atendimento do interesse público, se lhe promovam alterações. Natureza intuito personal. A natureza intuito personal dos contratos administrativos decorre da obrigação de prestação pessoal de serviço ao contratante. Oportuno se faz qualquer registro se faz deixar registrado à luz do vocabulário jurídico ilustre. Significado, o caráter da hora estudada. Caráter de natureza, intuito personal. Se lembra que é o cara que eu não tenho ordem do que é isso. Natureza, intuito personal é obrigação da prestação pessoal de serviço ao contratante. Entendi. Basicamente é uma natureza que o intuito é que a própria pessoa faça o serviço. Basicamente não pode terceirizar. Uma pessoa que foi contratada, ela mesma tem que fazer o serviço e não pode terceirizar esse serviço, entende? Ela mesma tem que prestar o serviço. Porque isso é fraude, entende? Se ela fizer outra pessoa fazer isso. É fraude. Bom, os direitos que se geram dos contratos de obrigações de instituto personais, em princípio, são incendíveis ou intransferíveis, mas assim se entendem os que se geram ou nascem em consideração de pessoal e que somente possam substituir em consideração dela. Em tal caso, não podem ser cedidos ou transferidos em condições idênticas. Daí a razão de sua incestibilidade. Com efeito, todos os contratos celebrados à licitação, os quais a lei exige licitação, são fixados em intuito personal. Isto é, em virtude das circunstâncias pessoais do contratado, averiguadas no processo licitatório. Não entendi essa parte final. Quer dizer, eu entendi, né? Basicamente tá falando que se for feita uma licitação, é sempre o cara que foi contratado, né, ganhou a licitação, tem que fazer o treco. Ele é obrigado a fazer isso. No entanto, na visão de Maria Silvia, não é por outra razão que a Lei 866, em seu artigo 78.6, proíbe a subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferível ao terceiro total ou parcial. Essas medidas somente são possíveis se expressamente previstas no edital de licitação e no contrato. Além disso, é vedada a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do contrato. Nota-se que o artigo 72 permite a subcontratação parcial nos limites admitidos pela administração e tem-se que conjugar essa norma com a do artigo 78.6 para entender-se que a medida só é possível ser admitida no edital e no contrato. Por todo o exposto acima, conclui-se que a inobservância das regras supracitadas pode resultar em restrição unilateral do contrato, estando o contratado adstrito às sanções administrativas previstas no artigo 187 da lei. Vale ressaltar ainda que o contratado, além de sanções supracitadas, está sujeito às consequências elencadas no artigo 30, senão, vejamos. Artigo 80, a rescisão decretada no inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências. Artigo anterior, 79, a gente nem leu 79, mas está falando de rescisão do contrato, né? Rescisão do contrato, as seguintes procedências para essa rescisão. 1, 2, 3, 4 procedências. Para rescindir o contrato, precisa da ascensão imediata do objeto do contrato, a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar por ato próprio da administração. Ou seja, tem que entender que o objeto não está sendo feito, né? Segundo, a ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoa empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, de forma do artigo 5, inciso 5 ou 58. Basicamente não tem pessoas? Espera, eu não estou entendendo, certo? A ação de que trata do artigo inciso 1, artigo anterior, requer as seguintes consequências. Sem prejuízo das sanções previstas. Quer dizer, na verdade eu entendi, achei que estava falando de previsões para fazer uma decisão, mas isso aqui está falando de consequências. Consequências. Eu não estou entendendo como é que isso aqui é consequência.
Consequências para quem? Que o contratado, consequências está aqui, estava antes do artigo. O contratado que tem essas consequências. As consequências são a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local que se encontrar por ato próprio da administração. Eu não estou entendendo. Porque para mim a palavra assunção tem uma finalidade de cópia. Não, tem uma finalidade de assunção, tem finalidade de de término. Ah, esquece. Vamos ver o que é assunção. Assunção de assumir. Assunção latim assuntivo, onis, recebimento substantivo feminino 1, ato de assumir bens, assunção de riscos. 2. Elevação a uma divindade. 3. Teologia católica, ato de atividade assumir natureza humana. 4. Religião de elevação da Virgem Maria ao céu. Então, assumir riscos. Tá. Assunção é assumir riscos. Então, o contratado vai assumir os riscos do objeto do contrato no estado, no local e local em que se encontrar por ato próprio da administração. Basicamente, o contratado vai ter que assumir os riscos do que ele fez. Sei lá o que ele fez de merda. Bom, ocupação e utilização do local, considerações, equipamentos, material e pessoal empregados, material e pessoal empregados na execução do contrato necessários à sua continuidade, da forma do inciso 5 do artigo Basicamente, o cara vai ter que pagar um monte de coisa, tipo o local, a instalação, o equipamento que usou, a pessoal. E a execução de garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações elevadas. O cara ainda vai ter que pagar multa. E, quarto, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados na administração. A questão dos créditos decorrentes, provavelmente é o pagamento extra para o cara conseguir fazer o antecipado, para o cara pagar, terminar o contrato. Ou seja, o cara tem retenção, significa que o cara não vai receber mais o dinheiro para terminar o contrato. Basicamente, o rescisão falando aqui que o cara vai ter que arcar com um monte de coisa, de dinheiro, multa, tudo que ele fez, aí a rescisão não vai fazer nada. Bom, daí tem os 4 parágrafos extras para terminar isso aqui, dessa coisa de intuito personal. A aplicação das medidas previstas no inciso 1 e 2. 1 e 2 é a assunção imediata e ocupação de utilização de local. Bom, esses aqui é o que basicamente não está falando de dinheiro diretamente. Fica a critério da administração, que poderá ser continuada a obra ou serviço por execução direta ou indireta. Seja a administração, se ela não quiser, não precisa fazer essas coisas ali. Fazer ali é permitida a administração, no caso 2, a administração é permitida, no caso de concordata do contrato, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades e serviços essenciais. Basicamente, se a administração estiver com pressa para terminar o treco, ela pode assumir o próprio contrato e usar o que já estava feito para terminar. Entende? Terceiro, após o inciso 2, o inciso 2, de novo, é a ocupação e utilização do local. O ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro do Estado competente ou secretário do Estado municipal. Ou seja, se está fazendo uma obra e tem um local que está com os trecos, tem que ter a administração tem que receber a autorização para usar ele, certo? E o último, a rescisão do contrato, do que trata o inciso 4, que é a retenção de créditos decorrentes, ou seja, não vai ter mais, teve a rescisão e daí o cara não vai receber mais créditos. Do artigo anterior, permite à administração ou secretário aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. Ou seja, a administração, assim que reter os créditos, ela também pode assumir imediatamente o objeto do contrato. A assunção imediata do objeto do contrato, que ela pode pegar a finalidade do contrato e terminar o treco. Basicamente, ela vai poder fazer os créditos e, se ela quiser, ela pode começar ela mesma a fazer o contrato, terminar o treco. Entende? No estado e local que se encontrar, atua da prova da administração. É meio estranho, né? Bom, agora o sétimo ponto. Presença das cláusulas orbitantes. Esse é o penúltimo, né? Primeiramente, Mr. C. Plenário, o conceito de cláusulas orbitantes, considerando características, confere vantagens da administração. Cláusulas orbitantes criam vantagens e obrigações. Tá. São cláusulas orbitantes aquelas que não seriam comuns ou que seriam ilícitas ao contrato celebrado entre particulares.
Por quê? Porque o particular tem que ter uma igualdade entre as partes. Entende? Por conferir prerrogativas a uma das partes da administração em relação à outra. Basicamente, já que um contrato administrativo, a administração é a parte maior, ela é verticalmente mais superior ao privado, ela não tem igualdade. O que significa isso? As cláusulas exorbitantes aparecem lá para dar esse poder extra que está a administração, certo? Bom, em relação a outra, elas colocam a administração em uma posição de supremacia. Tá? Na verdade, pode-se afirmar que os exorbitantes, que são exorbitantes, pois elevam de forma exagerada a padrão de causas de direito privado. Confere administração prerrogativas com relação aos contratos administrativos, isto é, está no artigo 58, isto é, cuidar... 58, isso. Isto é, cuida-se de casos exorbitantes, haja vista do poder público, está em posição de superioridade sobre o particular e oportuno se faz destacar suas principais características. São elas a exigência de garantia, a alteração unilateral, a exceção unilateral, a fiscalização, a aplicação de penalidades, a anulação, a retomada de objeto, a restrição de uso exception in adplain contractus. Isso está muito sério, esse último. Bom, vamos lá, né? Agora vai começar a falar o que são todas essas coisas. De garantia, o carinha... Essa coisa de garantia não tem mais, pelo que eu sei. Basicamente, o carinha dava um valor para provar que ele vai tá finalizado, o treco. Que ele vai finalizar o treco, que ele vai fazer o treco. Eu não sei o que é treco. Alteração unilateral, ela pode alterar os trecos, como falou. Rescisão também unilateral. Claro que a rescisão unilateral dela, o que significa uma rescisão unilateral? Que o privado não pode reclamar. Depois ele não pode fazer nada contra a administração. Mas, é claro, a unilateral unilateral são casos específicos que não são previstos na própria lei. Fiscalização, ela pode sempre fiscalizar os trecos que o contratado está fazendo. A aplicação de penalidades, ela também pode aplicar penalidades a ela. A anulação, anular. Retomada do objeto. E restrições de uso de exception non-multiple contractus. Eu não sei o que é isso não. Tá, aí começa uma numeração do que é cada coisa. Existe garantia. O direito de exigir garantia dos contratos de obras, serviços e compras está conjectado no artigo 56, parágrafo 1. Daí aqui tem o conteúdo do artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Basicamente, pelo que eu sei, não tem mais essa coisa de essa garantia. Mas, basicamente, está na lei escrita que o carinha vai poder fazer a garantia de 3 jeitos. Só eu quero ver uma coisa aqui rapidinho. Estava no artigo 56, né? Artigo 56 dos contratos. Estava no 56, né? Isso. Tá, eu tô indo aqui no artigo 56 que eu tenho da lei estabelecida. Trinta e quatro, 39, 42, 46, 53, 57, 61, 62, 65, 74. Opa, já passei, né? Caso já passei. 67, 68, 65, 60. Aqui, 56. A critério da autoridade competente em cada caso e desde que previstas no instrumento de convocatório poderá ser exigido prestação de garantia de contratações. Daí fala, parágrafo 1, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades da garantia. E daí tem 1, 2, 3 caras. O que eu queria ver é se foi adicionado mais coisas ou 3. Porque pelo que eu me lembro, os professores disseram que não tinha mais, isso aqui não estava sendo mais cobrado. Não de cobrar na prova, que não fazem mais isso. Mas, não, parece que não teve alteração. Ou seja, não foi anulado isso aqui. Eu deveria dar uma olhada na 1.14 e 1.33 para ver se isso aqui está ainda na 14 e 1.33. Escassamente não foi alterado. Elas só foram alteradas em 2004, a última vez que foram alteradas essas coisas de cláusulas de garantia. As garantias são seguro e garantia, fiança bancária e a caução. Sabe o que é caução? É pagar um valor extra antecipadamente para que
para prorrogações futuras. Esse dinheiro é devolvido depois. Então, basicamente, se o contratado fosse lá e ferrasse com o contrato ou não terminasse, a administração ia usar a caução que ela tinha dado para garantir a finalidade do serviço, entende? Bom, não teve muita mudança, tem parágrafo 2, 3, 4 e 5 nesse artigo 56. Mas deixa eu ver uma coisa, eu acho que no conteúdo não tinha o artigo 4 e 5, nem o 2 e 3, né? Só tem um. Bom, agora que eu vi, né, já que eu fiz todo esse trabalho, vou ler os parágrafos extras. A garantia que se refere ao caput deste artigo não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele ressalvado e previsto no artigo 3. Parágrafo 3. Parágrafo 2 diz: para a obra, serviço, financiamento, fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros, demonstrado através de parecer tecnicamente aprovado. Se você não sabe o que é parecer, é basicamente um estudo antecipado do que das finalidades ou dos resultados que vão ter. Tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia prevista no parágrafo anterior poderá ser elevado por até 10% do valor do contrato. Basicamente, a garantia é sempre uns 5%, só pode ser 5%, não pode passar disso. E se for um treco de valor muito alto, que é normalmente o que acontece com concorrência, de obra e serviço, a administração pode aumentar o valor de garantia para 10%. Bom, 4 e 5, a garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato quando o dinheiro utilizado monetariamente. Entende? É o que eu falei agora há pouco, o básico da canção, né? Que é, se terminou o treco, o contrato devolve a garantia que falou. Nos casos de contratos que importem a entrega de bens para a administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Eu não entendi no começo, quando eu li esse parágrafo 5 aqui no começo, mas provavelmente é o teco. Você lembra que está aqui no parágrafo 3 de fornecimentos de grande vulto, fornecimentos, ou seja, comprou alguma coisa, entende? Basicamente, se os caras vão lá e comprar um monte de papel, ou se eles compram vários tecos caros, tipo computadores, entende? Daí, o que acontece é que, depois que entregou essa calção, o treco fala basicamente que o valor é devolvido imediatamente com o valor pago desses valores, entende? Ou seja, quando for pagar o treco, não vai ser o valor que está lá, né? Vai ter o valor junto com a garantia. É isso que está escrito aqui. Estranho. Ah, vamos lá. Próximo. Voltando lá para o parágrafo 1, né? Caberá ao contratado proprietário por uma das seguintes modalidades de garantia: a calção em dinheiro ou títulos de dívida pública, devendo esses ter sido emitidos sob a forma escritural, ou seja, tem que ir lá no cartório fazer, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, com segura garantia e fiança bancária. De fato, a lei autoriza a exigência de garantia, porém, já é realizada na licitação para que se garanta o cumprimento do contrato a ser posteriormente celebrado. A final da licitação será restituída aos licitantes vencidos e aos vencedores será devolvida após a execução do contrato. Por fim, importante registrar, ocorrendo hipóteses de rescisão unilateral, a lei vigente autoriza a administração reter a garantia como ressarcimento de prejuízos causados pela contratado, bem como valores de multas e indenizações a ela devidos. A alteração unilateral. Agora, você lembra que a gente está falando de exorbitantes, né? Trata-se de prerrogativas que está no 65 e no artigo que foi escrito como forma sinérgica no 58, inciso 1, que a gente leu mais ou menos. No 65 tá. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados unilateralmente, com as devidas justificativas. Você lembra que eu falei que tinha várias justificativas para fazer esse tipo de coisa, certo? E as justificativas estão escritas aqui 1 e 2. Parece que só tem 2 e elas são enumeradas em A, B e em letras. Unilateralmente, pela administração. Quando é unilateralmente, são duas hipóteses. Quando houver modificação do projeto ou especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos e, quando necessária, a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Seja aumentou ou diminuiu o treco, então, unilateral.
Segundo, quando necessária a modificação de valor contratual de decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, os limites permativos tidos dessa lei. É o termo de diminuição que eu falei. Depois, a segunda parte unilateral é de acordo das partes. Quer dizer, na verdade, o unilateral é só o primeiro, né? O segundo é o teco de acordo das partes, que foi mencionado também. 4 pontos. Quando conveniente, a substituição de garantia da execução. Substituição da garantia da execução. Conveniente a substituição da garantia da execução. Não entendi. É por causa da garantia anterior? Não entendi. Quando necessária a modificação do regime de execução de obra ou serviço, bem como de modo de fornecimento em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários, quando necessária a modificação de forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e dada antecipação de pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado é a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém a consequência incalculáveis, retardadas ou impedidas de execução de ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato. Bem específico isso aqui. Caso fortuito, fato príncipe. Quer dizer, a gente já viu o fato príncipe 2 vezes aqui. Vamos pesquisar dessa vez o que é fato príncipe. Fato príncipe se caracteriza como um ato estatal. Característica de uma decisão de autoridade que repercute em uma relação jurídica existente, dando causa a um dano ou prejudicando um caso normal de seus efeitos. Acho que isso significa que fato príncipe é quando teve uma legislação ou alguma coisa que causou um dano ao treco. Por exemplo, uma tributação foi feita para a construção em um local que está sendo feita a obra, entende? Daí foi um fato do príncipe, um ato estatal que caracterizou alguma coisa. Outro exemplo seria uma coisa judicial que aconteceu contra uma pessoa dessa pessoa jurídica, né? Bom, eu acho que dá para esses exemplos servem. Voltando. Cabe ressaltar que uma atenção exposto no parágrafo 1 do artigo supracitado estabeleceu-se no limite para acréscimos e supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras que, via de regra, não poderão ultrapassar o limite de 25% do valor atualizado em contrato, com exceção das hipóteses da reforma de edifício e do de equipamento, quando este limite será de 50%. Ademais, à luz do artigo 65 da Lei 866 e aos ensinamentos da Maria Silvia, ao poder de alteração unilateral conferido à administração corresponde ao direito de contratado, dever mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim considerada a relação que se estabelece no momento de celebração do ajuste entre o encargo assumido pela contratado e a prestação pecuniária assegurada pela administração. Por fim, ainda com relação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, Celso Antônio tudo que se for amparado por vários dispositivos constitucionais, no artigo 5xxv, relação com o equilíbrio econômico-financeiro. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E ainda conclui brilhantemente a equação econômico-financeira contratual é um direito adquirido. Se lembra que acabou de falar que no artigo 5 tem a lei não pode prejudicar o direito adquirido. Ou seja, a equação econômico-financeira é um direito adquirido, por isso ela não pode ser prejudicada por lei, entende? Do contratado, deu sorte que as normas da LCC não poderão afetar. Bom, se você não entendeu, basicamente só está repetindo que as cláusulas de alteração unilateral nunca podem prejudicar um direito adquirido, que é a equação econômico-financeira. Bom, próxima rescisão unilateral, a gente já viu isso, mas só que a gente está falando de alteração, agora rescisão, está terminando o contrato. Você lembra que teve um monte de problemas pro contratado com a rescisão unilateral. Vamos lá. Ela está no artigo 58, é mencionada, no artigo 58, inciso 2, e tá, mas o texto D mesmo dessa coisa tá no artigo 78. No inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, é só até o 18. Ou seja, existem 18 hipóteses de rescisão. Basicamente, aqui só tem uma enumeração, 18 enumerações de coisas que
que o contratado ferrou com a administração ou ele fez uma merda. Bom, o não cumprimento de cláusulas rescinde quando o não cumprimento de cláusulas contratuais específicas do projeto, ou seja, o cara basicamente não fez, óbvio que ele vai rescindir. Segundo, rescinde quando o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou seja, o cara faz uma maneira errada, sei lá, tipo, ele tá fazendo multa, ou ele não tá contratando pessoas, ou ele tá fazendo muito ruim, né? Terceiro, é restringido quando a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a possibilidade de conclusão da obra ou serviço de fornecimento dos prazos estipulados. Basicamente, se lembra que não existe prazo para sempre, é sempre o contrato é sempre com prazo específico. Na maioria das vezes, os contratos de uma construção, se ela for grande, é de 2 anos, entende? Ou seja, existe um prazo específico e os caras têm que cumprir. Se lembra que a administração tem a prerrogativa de fazer fiscalização. Ela pode fazer a fiscalização e ver o quanto tá, o cara está completando o serviço dele. Mas se ele não estiver fazendo, ela pode verificar que está fazendo lentidão. E se o cara não fizer nada, ele não vai terminar a tempo o treco que tem que entregar. Tipo a escola, o hospital, os exemplos mais comuns. Então, ela pode desfazer, rescindir. Terceiro, a lentidão de seu cumprimento levando a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra, do serviço ou de fornecimento nos prazos estipulados, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento, a paralisação da obra, do serviço ou de fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. A subcontratação total ou parcial do seu objeto e a cessação ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato. O desatendimento das determinações regulares de autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como de seus superiores. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas da forma do parágrafo 1 do artigo 67. Reiterado de faltas de execução. Decretação de rescindido quando está a decretação de falência ou instauração de insolvência civil. Se não entendeu, basicamente todos os contratados pela administração, eles sempre têm que estar com o nome limpo, entende? Se o que acontece, se ela não tiver com o nome limpo, tipo, sei lá, ela não pagou a dívida de telefone, sei lá, pode ser até coisa besta, mas se ela não tiver com o nome limpo, a administração não pode contratar com ela. Ela é uma obrigação da administração do servidor do serviço público não contratar com essas coisas, com essa pessoa. Então, qualquer tipo de problema desse tipo, a administração ela vai ter que rescindir. E isso é a mesma coisa com esse caso aqui de declaração de falência ou instauração de insolvência civil. Bom, a dissolução da sociedade e o falecimento do contratado pode rescindir o contrato. A alteração social ou a modificação da finalidade e da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato. Se a empresa que está sendo contratada for modificada, pode rescindir o contrato, a menos que ela não prejudique a execução. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa. Máxima autoridade administrativa é o prefeito, o governador, o presidente. A que está subordinada ao contratante e exonerados no processo administrativo a que se refere o contrato. Mas também eu só falei exemplos de máxima autoridade executiva administrativa, entende? A supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 1, no parágrafo 1 do artigo 65 desta lei. A suspensão de sua execução por ordem escrita na administração por prazo superior a 120 dias, salvo o caso de calamidade pública, grave perturbação na ordem interna ou guerra, ou ainda por repetida suspensão que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas contratualmente imprevistas, desmobilizações, imobilidades e outros previstas, assegurando ao contrato, nesses casos, o direito de optar pela suspensão ou de cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Ou seja, pode suspender e rescindir quando teve uma suspensão de execução por ordem escrita da administração por prazo de 120 dias. 120 dias são quantos? Se lembra? São 5 meses. Nos casos eu acho que não são 5 meses não. Quanto que é 120 dias?
30, 60... São 4 meses, isso. Salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação, tá. Basicamente, se fica suspendendo o treco toda hora, pode rescindir. O atraso superior de 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação. Olha aqui, tipo, a gente primeiro pensou que aqui só ia ter casos de rescisão do contrato só pela administração, mas se lembre, não é a privado, o direito privado não está totalmente à mercê da administração. Por exemplo, se o cara é contratado, mas a administração fica parando eles de fazerem o serviço deles, por exemplo, aqui que falou os prazos de 120 dias, ela pode ir, a administração, o privado pode rescindir o contrato. E também é o caso de não pagar. Se a administração não está pagando ela não precisa fazer o contrato. A não liberação por parte da administração da área do local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento dos prazos contratuais, bem como das fontes e materiais naturais especificados no projeto. Basicamente, o privado, o contratado, pode rescindir o contrato ele mesmo se a administração não coopera com ela para fazer o trabalho dela, entende? O que no caso aqui é local, da área local objeto, ela não coopera para executar. A ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovada impeditiva de execução do contrato. Tipo, acontecer uma coisa que impossibilita que o contrato seja feito pela contratante, ela pode rescindir o contrato. A ocorrência de caso fortuito, já falei, descumprimento disposto no inciso 5, que esse é o último do artigo 27. Mas eu não sei o que está lá, né? Está escrito sem prejuízo das sanções. Bom, é importante salientar, verificando se a rescisão por motivo de interesse público ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o poder público era obrigado, nos termos da lei, a ser contratado por prejuízos que regularmente comprovados. Seja, se o contratado quer ser ressarcido, ele tem que ser comprovado eles. E ainda a administração ainda tem que devolver a garantia. Você lembra que a garantia apareceu agora há pouco? Ela tem que devolver ela, bem como efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de rescisão e o custo de desmobilização. Bom, o próximo teco da... Você lembra que a gente está lendo as coisas exorbitantes, né? A fiscalização, que a gente já falou várias vezes, né? Esse aqui eu vou pular o conteúdo dela, só vou ler a definição de um cara chamado Marçal Justin. Bom, a administração tem o poder dever, de acompanhar atentamente a situação da particular. O interesse público não se coaduna com uma atuação passiva da administração. Ou seja, ela tem que... Não tem que ser passiva, ela tem que ser ativa, tem que agir. Se o particular não executar corretamente a prestação contratada, a administração deverá atentar para isso de imediato. Ela sempre tem que perceber imediato se ela não estiver prestando. A atividade permanente da fiscalização permite à administração detectar de antemão práticas irregulares ou defeituosas e poderá verificar antecipadamente que o cronograma previsto não será cumprido. Enfim, a administração poderá adotar com maior presteza as providências necessárias para resguardar os interesses públicos. A aplicação de penalidades. A legislação diversa no que se verifica nos contratos privados bem tem a condução que impor sanções pelo inadimplemento contratual, e essa faculdade emana do ato executoriedade dos atos administrativos com relação às sanções combinadas ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato. O artigo 67 dispõe o seguinte: 87. Para a inexecução total ou parcial do contrato de administração, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: advertência. As sanções que tem é advertência, multa e suspensão. A multa é não prevista no instrumento convocatório, seja no próprio contrato e não edital, já tem uma multa especificada para ela. E a suspensão é temporária e suspensão temporária de participação de licitação, impedimento de contratar com a administração por prazo superior a 2 anos. É uma punição sinistra. E a última sanção é a declaração de nulidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perderem os motivos determinantes de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade, que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que contratada a exercer a administração pelos prejuízos resultantes e após ter corrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior. Basicamente, assim que ela foi uma penalidade, se ela não seguir a penalidade ou não limpar o seu nome,
Basicamente, isso aqui teve uma sanção, o nome dela fica sujo, entende? Ou seja, basicamente, enquanto ela não limpar o nome, ou seja, pagar multa, ou sei lá, ela não vai poder ser contratada. E, como disse aqui, não cobre o prazo de 2 anos aqui que falou. Bom, suspensão temporária. Parágrafo 1, 2 e 3. Se a multa aplicada for superior da garantia prestada, além da perda desta, responderá contratado pela sua diferença. Você lembra que a garantia é um treco de pagar problemas que o contratado fez, entende? Ou seja, a garantia é usada para o quê? Para pagar a multa também. Se o cara deu problema, a garantia é usada para pagar a multa, que será descontada dos pagamentos eventuais devidos também. Bom, as sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 deste artigo poderão ser aplicadas justamente com o inciso 2, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo. Se não entende, o 2 é o básico, é dinheiro, é multa. Ou seja, todas as outras sanções podem ser aplicadas junto com multa. Facultada a defesa prévia. Todo mundo tem direito à defesa e o interessado, o contratado, tem direito a se defender de pagar essa multa ou qualquer outra sanções que que a administração está querendo pôr nela. E tudo isso, claro, a defesa é no próprio processo, no prazo de 5 dias úteis. A sanção estabelecida no 4, que é o de ela não poder ser contratada a menos que ela limpe o nome, é de competência exclusiva do ministro de Estado, secretário de Estado ou municipal. Ou seja, os caras, ministros, secretários e secretários, sabe, meio que administradores do executivo, do poder executivo, eles que fazem, eles que dão a sanção de impedimento de contratação. Bom, conforme o caso facultado, a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura da vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. É de bom ao vitre suscitar que tanto a suspensão do direito a contratar quanto a declaração de idoneidade somente poderá ser aplicada no caso dos atos tipificados na lei com crimes haja vista não poder se admitir seu cabimento em outras conjunturas, sem que haja existência de prévia determinação. Para terminar, eu só vou ler o treco de um dos caras, do Celso Antônio. Certos comportamentos agressivos ao interesse público praticados em relação ao contrato administrativos são qualificados como crimes. São como crime! Na lei estão tipificadas hipóteses de contrato efetuado sem licitação. Fora das hipóteses legais permissivas, travamento de contrato como de fraude, ajuste ou procedimento gravoso é a compatibilidade que teria de presidi-lo, prolongação contratual fora das hipóteses admissíveis, fraudes em prejuízo da fazenda, como fruto de licitação ou contrato. Consiste em elevação arbitrária dos preços de venda. Consiste, tipo, você falou os problemas, o que vai resultar disso? Vai acontecer uma elevação e arbitragem dos preços de venda, de preços ou venda, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada ou deteriorada, entregue em uma mercadoria por outra, e esses tipos de resultados. Alteração de substância, quantidade de qualidade de mercadoria devida ou de qualquer modo tornar injustamente mais oneroso o contrato. Tá. E o último treco, anulação. Esse aqui eu também vou pular. Anulação. Eu só vou achar aqui o texto e tem uma súmula aqui. O texto do profissional. Profissional Maria Silvia. Ela diz: a administração pública, estando sujeita ao princípio de legalidade, tem como exercer constante controle sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o poder-dever, de novo, de anular aqueles que contrariam a lei. Ou seja, ela anula coisas que são contra a lei. Deu para entender? Trata-se de prerrogativa de que muitos denominam autotutela e que não deixa de corresponder a um dos atributos dos atos administrativos, que também tem que cair nessa prova, que diz respeito à sua executoriedade pela própria administração. Esta decide e põe em execução a sua própria decisão. E a súmula: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Por quê? Deles não se originam direitos. É legal, e já que é ilegal, não cria direitos. Ou revogá-los também, porque revogá-los é uma modalidade de anulação, entende? Por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e salvados em todos os casos a apreciação judicial. Tá. Depois disso, retomada do objeto. A retomada de objeto está no artigo 180. Se você não entendeu, a retomada de objeto é quando o cara foi lá e volta, começa o contrato de novo. Bom, determinadas prerrogativas visando assegurar a continuidade da execução do contrato. Nos casos, você lembra por que tem que fazer o contrato? É por causa que tem uma finalidade pública, uma finalidade ao serviço das pessoas. Bom, nos casos em que a paralisação possa causar prejuízos, existem certas retomadas de objeto. O rodamento do serviço público é essencial. Daí ele fala que a cessão imediata do contrato, no entanto,
no estado e local em que se encontrar o ato próprio da administração, ocupação e utilização, execução de garantia contratual, retenção de créditos decorrentes. Ué, essas aqui são todas as coisas que a gente falou agora há pouco, que são tipo punições do contratado, né? Interessante. Tá, então vou pular. Restrições de use exception de place, aquele que eu não tenho nem ideia, mas eu vou tentar achar aqui. E esse aqui não tem texto dos profissionais. Então, deixa eu só ler o primeiro tema. Contrato celebrado de direito privado se realiza quando as partes estão em comum acordo, vale dizer, ajuste de vontade. Tá. Nos contratos administrativos em que dita as regras da administração e não existe um acordo entre as partes. Ou seja, a causa exorbitante de restrição de uso de exception no multiplayer contratos é que não existe um acordo entre as partes. O poder público está sempre superior ao privado. O contratado não pode se valer de princípio acima mencionado, que é o princípio exception non-pledge contractus. A exceção do contrato não cumprido. Tendo em vista que o interessado público sempre prevalece. Ela tem que terminar o contrato. No entanto, por essas razões, não pode o particular rescindir o contrato com a administração de forma unilateral, como se faz os contratos de natureza privada. Deverá, portanto, socorrer-se da tutela do Poder Judiciário. O próximo é a mutabilidade. Um dos traços característicos, esse aqui tem texto, da Maria Silva. Um dos textos característicos do contrato administrativo é a sua mutabilidade, que, segundo muitos doutrinadores, decorre de determinadas cláusulas exorbitantes, ou seja, das que conferem ao contra administração o poder de unilateralmente alterar as cláusulas regulamentares ao extinguir o contrato antes dos prazos estabelecidos por motivo de interesse público. Nessa coisa de mutabilidade, só repete aquelas coisinhas que a gente viu, a alteração lateral, o fato da administração ou o fato do príncipe. O fato do príncipe lembra que é o teco de legalidade. Mas eu vou ler a descrição dele aqui de novo. No que tange a segunda modalidade, fato do príncipe, pode-se afirmar que cuida-se de um ato de autoridade, não diretamente relacionado com o contrato, mas que repercute indiretamente nele. É uma representação estatal geral que onera substancialmente uma execução de contrato, e nesse caso, a situação também pode responder pelo restabelecimento do equilíbrio rompido. Agora, terminou finalmente as cláusulas. Apareceu uma coisa chamada teoria da previsão. Deixa eu ver o que é isso. A teoria da previsão é que certos eventos podem ser previstos, certos eventos não podem ser previstos, e são imprevisíveis, pelas partes causadoras de reflexos de execução de equilíbrio econômico financeiro de contrato. E por causa dessas coisas imprevisíveis, existe uma previsão de revisão do contrato, sabe? O teco de econômico financeiro. Vale dizer, o objetivo dessa teoria é restabelecer o equilíbrio entre os embargos e distribuição, fazendo com que o contrato seja mais justo para ambas as partes. Um exemplo disso é que numa obra, um material específico aumentou o preço por causa de alguma sanção, ou sei lá, no outro país, ou de algum estado, aumentou o preço, então teria que aumentar o valor do contrato para pagar esse preço se quiser continuar o contrato. Bom, daí o que falou a profissional que falou aqui é a Maria Silvia. Na teoria da previsão, ocorre apenas o desequilíbrio econômico, o que não impede a execução do contrato, podendo a administração aplicar a teoria da imprevisão, revendo as cláusulas financeiras do contrato para permitir a sua continuidade, se esta for conveniente com o serviço público, em contrapartida da força maior, ou seja, o que não tinha como o que fazer. Verifica-se uma impossibilidade absoluta do prosseguimento do contrato, sejando a liberação de ambas as partes sem qualquer responsabilidade por inadimplemento. E assim, finalmente terminou essas coisinhas do contrato das características. Né? Teve as coisas básicas, depois teve o trequinho de decisões, mudanças laterais, né? E agora teve o treco de alterações. Agora está na parte final. Tem os pertos comentários acerca do número de contratos administrativos e rescisão de contrato. A rescisão de contrato está no artigo 79, inciso 1, 2 e 3. Eu vou ler só isso. A rescisão de contrato poderá ser determinada por ato unilateral, escrito da administração, nos casos enumerados no inciso 1, 2 do artigo anterior, 78. O amigável
Pode ser contrato rescisão amigável, por acordo das partes, os dois concordaram, desde que haja conveniência para a administração. E pode ser uma rescisão judicial da legislação. Tá. E comentário. Ah, não quero ler isso não. Bom, tchauzinho. Isso foi o conteúdo de contatos.